Fala galera, já larga o print aí, hein? Tô chegando na área. Professor Anderson Magalhães, nosso curso de análise sintática, aula 4, parte 4, falando dos tipos de sujeito para você. E aqui, pessoal, vamos falar agora do sujeito inexistente. Nessa oração, ela é chamada de oração sem sujeito. Claro, se o sujeito é inexistente, a oração é uma oração sem o sujeito. Beleza? Nesse tipo de oração, o verbo deve permanecer na terceira pessoa do singular. São os chamados verbos impessoais. Beleza? Então eu espero que você esteja anotando tudo que eu estou falando nessas aulas, dando os prints, fazendo todas as suas anotações nesse grande curso gratuito de análise sintática aqui com o professor Anderson pelo YouTube. E agora aqui o sujeito inexistente. Aqui eu trouxe nessa aula, nessa parte 4, o primeiro caso de oração sem sujeito, de quando o sujeito é inexistente, que são os fenômenos naturais, são os fenômenos da natureza. Quando o verbo exprime um fenômeno natural, quando o verbo exprime um fenômeno da natureza, nesses casos, eu tenho uma oração sem sujeito. Ou seja, esse verbo é um verbo impessoal. E também, esse verbo deve permanecer na terceira pessoa do singular. Caraca, professor, muito simples então. Então, oração sem sujeito ou sujeito inexistente, o verbo vai ter que ficar na terceira pessoa do singular, e esse verbo é chamado de verbo impessoal. Isso aí. É isso mesmo. E tem alguns casos. O primeiro caso é esse dessa aula aqui, que são os fenômenos naturais. Verbos que exprimem fenômenos naturais. Olha aqui o primeiro exemplo. Anoiteceu rapidamente. Você pensa, poxa, anoitecer é um fenômeno da natureza, né? A Terra gira em torno do próprio eixo dela, e aí a parte onde você está, né? Da parte ali da porção do planeta que você está, não é mais atingida pelo Sol e aí anoitece. Ou seja, isso é um fenômeno da natureza. Portanto, anoiteceu rapidamente é um verbo impessoal, é uma oração sem sujeito. Ah, professor, estou lembrando também, se a oração é sem sujeito, e em uma oração eu só tenho sujeito e predicado, se eu não tenho sujeito aqui, toda ela será um predicado? É isso aí. Oração sem sujeito, toda ela vai ser um predicado. Lembra lá nas primeiras aulas? Eu só tenho sujeito e predicado. Sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Se a oração é sem sujeito, significa, portanto, que ela inteira será um predicado. Beleza? Então, anoitecer é um fenômeno natural. Por isso, uma oração sem sujeito anoiteceu rapidamente. Olha o próximo exemplo. Choveu bastante hoje. A chuva, sabidamente, é um fenômeno da natureza. Se a chuva é um fenômeno da natureza, então essa oração, choveu bastante hoje, o verbo dela, que é chover, é um fenômeno da natureza, então essa oração é uma oração sem sujeito. Portanto, o verbo deve permanecer na terceira pessoa do singular. E nessa oração, esse verbo é um verbo impessoal. Beleza? Porque o sujeito é um sujeito inexistente. Próximo caso. Nevou na Serra Gaúcha. A neve é um fenômeno da natureza. Aqueles floquinhos de neve, né? Que lá, então, é um fenômeno da natureza. Se é um fenômeno da natureza, e o verbo, portanto, aqui, nesse caso, exprime um fenômeno da natureza, então aqui nós temos uma oração sem sujeito. É um sujeito inexistente. O verbo nevar exprime um fenômeno da natureza. Então, nesses três exemplos, cujos verbos exprimem fenômenos da natureza, a oração é oração sem sujeito. Se você tivesse que classificar o sujeito aqui, você poderia dizer que o sujeito é um sujeito inexistente. Ou então, uma oração sem sujeito. Depende de como vai aparecer na sua prova. Tranquilo, galera? Beleza? Então, esse é o primeiro caso. Tem mais alguns outros casos das próximas aulas de oração sem sujeito. Esse aqui é um deles. Aqui eu tenho só uma observação a fazer
Quando esse verbo que exprime fenômeno da natureza, ele estiver no sentido figurado, então essa oração terá sujeito. Professor, o que é o sentido figurado? O sentido figurado é o sentido não usual. Ele sai do sentido próprio. Então aqui o exemplo, choveram papéis picados. Olha, quando chove, então cai água, né? A água da nuvem. A água das nuvens molham o nosso solo, molham aqui a nossa terra. Quando eu falo choveram papéis picados, bom, como das nuvens não caem papéis picados, o que deveria cair era a água, então aqui eu tenho um caso de sentido figurado. Saiu do sentido usual. Não é um fenômeno da natureza propriamente dito. Ele não está falando aqui da chuva como nós conhecemos. Então, nesse caso, em sentido figurado, haverá sujeito. Então, choveram papéis picados é aquele macete que eu ensinei nas primeiras aulas. Quem é que choveram? Papéis picados. Então, o sujeito vai estar aqui. O sujeito será papéis picados, porque está em sentido figurado. Então, se tiver no sentido normal, no sentido usual do fenômeno da natureza, não terá sujeito. Será sujeito inexistente, ou oração sem sujeito. São esses primeiros casos. Caso esteja no sentido figurado, aí sim haverá sujeito. Beleza? Então só fique esperto com essa exceção aqui. Beleza, galera? Então, tamo junto. Até a próxima. Dá o print aí. Grande abraço. Fui. Tchau, tchau.